Olá, sejam bem-vindos ao Adestramento Brasil. Eu sou Roberta Prescott e estou aqui com o Nuno Eusébio, que é o titular da SASA JE. Vai fazer um balanço um pouco do Aras e também contar as novidades. Nuno, muito obrigada, seja bem-vindo ao Adestramento Brasil. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui participando das suas entrevistas e desse ambiente da nossa realidade do Adestramento Brasil. Vamos começar um pouquinho, faz um balanço do Aras nesse ano, né? Vocês vêm trabalhando, ano que vem é um ano importante, né? Como que vocês vêm trabalhando os cavalos, os cavaleiros para se preparar? Esse foi um ano intenso, apesar que nós fizemos uma preparação, geralmente todo o início de ano nós fazemos uma preparação dos cavalos, de toda a parte veterinária, toda a parte da programação do ano, então fazemos isso logo no início do ano, os 3 primeiros meses do ano geralmente é isso. E aí focamos na questão da intensidade das competições. Foi um ano bem intenso de competições, bem intenso de provas. Não conseguimos cumprir todas as provas porque se tornou um calendário muito pesado. Então, juntando as provas dos rankings das hípicas, mais o paulista, mais os campeonatos nacionais, os CANs, acabou por ficar um ano muito intenso. Então, nós tivemos que fazer um pouco de gestão do que nós iríamos participar efetivamente das provas. Então, isso foi um ano um pouquinho diferente nesse sentido, tivemos que fazer uma gestão, como estamos mais distantes, então uma gestão desse foco. E foi um ano diferente porque expandimos aí a questão do... Foram para Portugal? Quer dizer, já estavam, né? Mas aumentou. Na realidade, nós já tínhamos criado a nossa estrutura de Portugal. O ano passado, final do ano passado, tivemos a questão da participação no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, com cavalos de Portugal, com o cavaleiro brasileiro, com o cavaleiro português. Então foi esse final de 2024 e esse ano de 2025 foram anos muito intensos que felizmente estão aí demonstrando que estamos no caminho certo, demonstrando que conseguimos ter uma evolução do cavalo lusitano em termos de expressão para competir com qualquer outra raça. Tivemos, por exemplo, um 9º lugar do geral no segundo dia do Campeonato Mundo de Cavalos Novos de 7 anos, com um cavalo nosso lusitano nascido em Portugal, montado por um cavaleiro português, que é o Manuel Cruzeiro, foi o Neptuno. Então isso realmente nos colocou a par e passo ali no meio dos conjuntos alemães, no meio dos conjuntos holandeses, belgas, etc. Então isso realmente é uma coisa histórica, foi o melhor resultado sempre de um cavalo por sangue lusitano. E eu acho que é isso, os lusitanos estão aí hoje competindo quase de igual para igual, não posso dizer que nós não tivemos ainda um campeão, então não é igual para igual, mas estando aí nas finais, estando aí nos pódios, estando aí no meio das premiações é uma coisa importante. E dentro da realidade mundial hoje do adestramento, nós temos no Brasil hoje o lusitano sendo dominante, tanto para profissionais quanto para amadores. Temos a mesma coisa acontecendo em Portugal e já a mesma coisa acontecendo na Espanha. Então hoje já a maioria dos cavalos que estão competindo são lusitanos, inclusive nos cavaleiros mais profissionais, nos cavaleiros de renome. Então isso demonstra que é uma trajetória, já começam a aparecer lusitanos competitivos na equipe francesa, no México, etc. Então, nos Estados Unidos. Então essa extrapolação, eu acredito que quanto mais cavalos bons haja, maior é a visibilidade, maior é o efeito e cada vez mais você vai ter mesmo os palcos centrais, como é a questão da Europa Central, Alemanha, Dinamarca, etc., aparecendo cavalos lusitanos com perfil competitivo e surgindo e sendo cada vez mais relevantes. E expandir na América Latina também, né? Esse é um dos nossos objetivos, tanto SASA quanto agora nesse projeto para a Associação do Lusitano, que é um projeto a partir do próximo ano, que nós estamos aí assumindo junto. Vai assumir como presidente da BPSL? Somos chapa única, então é uma coisa não individual, mas em grupo. Então acho que um dos objetivos é que haja o reconhecimento que aquilo que o lusitano se estabeleceu no Brasil como uma raça hoje que domina as pistas no Brasil, que seja conhecido essa experiência. Já existem cavalos lusitanos competindo em outras nacionalidades. Eu recordo, por exemplo, de ver nos Jogos Pan-Americanos da equipe do Uruguai, da equipe da Argentina, tendo cavalos por sangue lusitanos, mas vindos de Portugal. Então, hoje, o nosso grande foco no Brasil é o mercado dos Estados Unidos, mas eu entendo que se as pessoas tiverem contato, acesso à realidade do lusitano no Brasil, que também possam vir aqui numa situação de proximidade. E um dos planos que nós temos para esse ano de 2026 desenvolvendo as parcerias com as federações, coisa que nós começamos esse ano. Então nós estamos aí apoiando a Federação do Paraná já esse ano. E o objetivo é no próximo ano continuarmos com o Paraná, expandirmos para o Rio Grande do Sul também. Inclusive estamos estudando a hipótese, já adiantando, de fazer uma prova internacional em Porto Alegre. Legal. Sair, né, do eixo Rio, São Paulo, principalmente São Paulo, né? Exatamente, sair do eixo Rio-São Paulo e colocar a situação do Porto Alegre como uma situação central
para todo o Cone Sul. Então é uma questão desculpa de interromper, você acha que fazendo em Porto Alegre a gente traz gente ali da Argentina e do Uruguai? Esse é o objetivo. O objetivo é fazer um CDI, então exatamente para convidar as pessoas da Argentina, Paraguai, Uruguai, do próprio Chile, tentarmos ter ali a questão da proximidade física. Então, ao invés de pensarmos Porto Alegre como na ponta, ser o centro da questão de poder descer pessoas aqui de São Paulo, Paraná, para lá, e do Rio de Janeiro também, e trazer pessoas desses outros países para ter ali um polo. Então, eu acho que é uma situação incipiente, é retomar aquilo que já foi feito há muitos anos atrás, lá em Porto Alegre, que tinha os concursos da amizade. Então, fazer a mesma situação nesse sentido. E acho que é importante nós termos a expansão regional e é importante termos essa visibilidade nacional para fora. Então, é preciso investirmos em marketing, é preciso trazer as pessoas, é preciso nos fazer conhecer, mostrar aquilo que nós fazemos bem feito, e não focar apenas nas críticas, ou seja, tem o que melhorar aqui, sem dúvida, mas tem aqui muita coisa boa já bem feita e tem muita coisa para expandir e para trazermos uma nova realidade, um novo reconhecimento para o nosso adestramento. E ano que vem é um ano particularmente importante, né? Com o Sul-Americano, tendo vaga para o PAN, com o Arrey. Quais são os planos aí com os cavaleiros? Eles todos me falaram que o plano é disputar e querer estar na equipe. Eu acho que o objetivo da SASA, e aí uma coisa interessante, que não é apenas a SASA, nós hoje temos um conjunto de cavaleiros de muito boa qualidade, que alguns deles às vezes falta cavalo. Então, independentemente de ter cavalo ou não ter cavalo, temos uma realidade que uma equipe sólida, de cavaleiros que reiteradamente, ciclo a ciclo, estão sempre ali presentes. O que falta hoje, eu acho que é um pouco de gestão de cavalos, de gestão de termos os nossos bons cavaleiros com cavalos e de termos os nossos bons projetos, não apenas a SASA, tem vários bons projetos hoje na realidade nacional, com os vários cavaleiros. Eu acho que nos falta hoje no cenário do adestramento no Brasil uma coisa que eu acho que é importante, que é o investidor. Uma figura que é muito forte na Europa, principalmente. Né? Hoje, a realidade de hoje, junto dos grandes cavaleiros, é ter um pool de investidores ou fundos, mas em muitos casos, pool de investidores, sócios, apostando em cavalos específicos para cavaleiros específicos. Então, isso é uma coisa que falta, ter essa evolução do cenário no Brasil, não ficar tão centralizado com os aras. E os cavaleiros hoje profissionais que se destacaram estão muito focados hoje como treinadores de amadores. Sim. Então eu acho que nós precisamos... Acaba sendo o ganha-pão deles. Esse é o ganha-pão. Então nós precisamos criar uma forma de incentivar esses cavaleiros, seja com a questão do projeto de investimento, seja com a questão de cavalos de qualidade, para termos esse patamar de termos os melhores cavaleiros, continuando nessa situação da equipe e tendo cavalos bons. Então isso é uma realidade que a meu ver, o nosso adestramento precisa. Independentemente disso, os áreas vão continuar seguindo os seus projetos. Então nós temos hoje grandes nomes dentro dos próprios áreas acontecendo isso, e é um exemplo dentro da SASA, que temos hoje grandes cavaleiros, temos bons conjuntos, e a nossa vontade é sempre estarmos presentes nessa situação das equipes, apoiando o Brasil, seja na questão das competições regionais, como é a questão do Sul-Americano, seja nas internacionais, como é a questão do Campeonato do Mundo. Isso é um desafio, ou seja, termos cavalos prontos para as duas coisas, fazer tudo ao mesmo tempo, essa gestão é difícil. Chegar no GP, né? E para fechar, eu sei que esse ano vocês investiram muito em salto, o Lusitano está entrando, é um setor, é um segmento principalmente comercial importante, né? Para quem salta ali, para o iniciante, quem salta até 1 metro, como que está esse projeto? Esse projeto, nós iniciamos a programação desse projeto ano passado e tivemos os primeiros cavalos prontos para ter um viés comercial esse ano. Então nós deslanchamos esse ano e foi um sucesso, nós temos já 8 cavalos vendidos lusitanos nesse perfil. Então o nosso perfil é objetivando ali cavalos com 1 metro, 1,10 m, estando prontos já com um perfil competitivo, já sendo montados por crianças ou por adolescentes, por amadores, então o foco é de novo o amador, mas que são cavalos que eu acho que uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem é que o cavalo lusitano é aquele cavalo que permite sonhar. Então é o cavalo que permite o amador competir quase de igual para igual com o profissional e permite ter ali aquela situação de entrar numa prova, ter um bom resultado, ter vontade de ter uma continuidade dessas provas. Então essa é a questão que eu acho que o cavalo de entrada ser um lusitano, e a partir daí surgem os cavalos de qualidade. Então hoje nós temos cavalos de lusitanos competindo
de igual para igual e ganhando dentro da situação da realidade do warm blood no adestramento. E a minha visão é que para esse perfil de cavalo até uma média altura do lusitano vai acontecer exatamente a mesma coisa. Que ali é a porta de entrada, né? Que é a grande porta de entrada para as pessoas iniciarem e terem depois os objetivos. Acho que vai surgir indivíduos que vão chegar no 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,45 m. Acho que vai acontecer essa situação. Não é o nosso perfil ainda. Então nós hoje não temos esse perfil de cavalo. Temos esse objetivo de termos lá na frente cavalos competitivos. Mas hoje o grande nosso foco é a questão do cavalo pro amador, ser esse primeiro cavalo, ser esse cavalo de entrada. E aí realmente estamos muito satisfeitos com o resultado, não apenas nas nossas mãos, mas já nas mãos dos próprios clientes. Então é uma coisa muito legal de ver os cavalos aparecendo na época paulista e competindo ativamente, espalhados no Brasil inteiro. Temos cavalos Bahia, Paraná, etc. Então estão realmente se espalhando. Então é muito interessante ver que a estratégia definida um ano atrás já está tendo resultado. E agora é uma aposta maciça. Então agora temos já, nesse momento, sendo preparados 15 cavalos nesse sentido. Bastante. Então é uma situação de recorrência total. E a questão agora, o objetivo é logo a partir do desbaste dos cavalos, da doma dos cavalos, criar a situação da divisão, quais cavalos que vão ficar para o perfil do adestramento, quais cavalos vão ficar para o perfil de salto, e ter também uma terceira linha, que é a situação dos cavalos de equitação-trabalho, em que nós, já anunciando, no próximo ano vamos ser o patrocínio master da equitação-trabalho no Brasil. E a ideia, com a Bet? Com a Bet. E a ideia é nós estarmos dentro da Associação do Lusitano, apoiando as várias modalidades, participando, e a SASA da mesma forma apoiando as várias modalidades. Porque o cavalo é multifacetado, né? Quer dizer, ele consegue fazer várias coisas. O grande sucesso e o grande desafio do Lusitano é a versatilidade do cavalo. Versatilidade, é a palavra que me faltou. Então a grande questão é um cavalo que se permite a tudo e é um cavalo que responde aos investimentos. Então nós temos no histórico do Lusitano grandes projetos que deram certo porque houve investimento direcionado em um cavalo, em um cavaleiro. O exemplo mais histórico é a questão do Rubi, então que teve a situação de chegar numa Olimpíada, numa final de Olimpíada, que foi um projeto internacional para uma investidora luxemburguesa e que trouxe todos esses resultados positivos e essa visibilidade. E hoje se vê que sempre que tem um investimento direcionado, o cavalo lusitano realmente responde. Então a SASA entra dentro desse objetivo de ter esse investimento múltiplo e essa aposta na visibilidade do nosso cavalo lusitano. Nuno, muitíssimo obrigada por compartilhar aí todas as novidades. Continuamos falando no ano que vem, então. Com certeza, estamos aí ao dispor. E acompanhe todas as notícias do adestramento em adestramentobrasil.com.